Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu já falei aqui no canal. Drenando fezes pela vagina. Na hora de evacuar, sai um pouco de fezes pela vagina, ou saindo secreção, parecendo pus, parecendo fezes, ou às vezes saindo gás pela vagina. O que será isso? Será que isso é normal? O que pode causar isso? Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. E, gente, ó, dá um joinha, não custa nada, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Só curtir agora, vocês ajudam o algoritmo a sugerir esse tipo de conteúdo para quem está precisando e o canal a crescer e eu fazer mais vídeos. Então vamos lá, vamos entender o que pode estar causando essa saída de secreção, fezes ou gases pela vagina. Normalmente, gente, isso vai ser o produto de quê? De uma fístula retovaginal. Quem já acompanha aqui o canal sabe o que é uma fístula. Fístula é uma comunicação entre uma superfície e outra. Nesse caso, vai ter uma comunicação entre o intestino e a vagina. E é por isso que podem sair fezes, podem sair gases ou até secreção. Nós vamos ver o que causa cada uma dessas situações. Então, isso é normal? Não, né, gente? Não é normal sair fezes pela vagina. Tem uma comunicação que é uma comunicação anormal. Então a fístula é uma comunicação anormal, ou seja, não era para existir, entre duas superfícies. Então nesse caso está tendo uma comunicação entre o reto e a vagina. Dependendo de como que é essa comunicação, vai sair uma coisa ou outra. Se for uma comunicação muito pequena, pode ser suficiente para passar somente gases, ou só ter uma contaminação ali local a ponto de produzir secreção e sair uma secreção tipo pus, uma secreção às vezes mal cheirosa. E num caso de uma comunicação mais calibrosa, essa passagem permite até a passagem de fezes. Então a pessoa vai ter uma evacuação pela vagina. Então, dependendo do calibre, da extensão, isso vai definir o tipo de quadro que a pessoa vai manifestar. Então não é um quadro normal, e vai ter uma comunicação ali entre essas duas estruturas. Agora, o que pode causar essa comunicação? Primeiramente, vamos entender a anatomia local. Ali a gente tem a vagina e nós temos o reto. A vagina tem uma parede que tem várias camadas e o reto também tem uma parede com várias camadas. Entre eles, nós temos uma região chamada de septo reto vaginal. Esse septo reto vaginal tem também uma musculatura ali que ajuda a reforçar esse plano. Só que essa musculatura pode ser mais fraca ou mais forte. Isso depende de algumas situações. Entre elas, a idade, o histórico de partos, traumas locais, coisas que forçam ali a região, e isso vai desenvolvendo então muitas vezes uma fraqueza daquela região, fazendo com que esse septo retovaginal seja mais fino. E aí vai ficar o quê? Mais fácil de ter uma comunicação. Mas não basta ser uma fraqueza. Se tiver uma fraqueza, a pessoa vai desenvolver um quadro chamado retocele, vai ter uma descida de alguns órgãos, vai ter um abaulamento ali da vagina quando o reto estiver cheio, mas não é suficiente para saírem fezes, nem gases pela vagina. Para acontecer isso, tem que ter alguma coisa que causou essa comunicação. Então vamos ver quais são as causas de fístula retovaginal. A principal causa, gente, seria trauma obstétrico. Então, um trauma naquele momento de parto poderia levar a uma lesão daquela região ali, causando então uma comunicação anormal. Fora isso, qualquer tipo de trauma que perfure essa região pode levar à formação de uma fístula. Eu já falei aqui no canal que tem a possibilidade de a pessoa ter uma retocele, que eu falei agora há pouco, que fica abaulando ali o reto. E às vezes a pessoa precisa fazer algumas manobras para ajudar na saída das fezes, pressionando a parede posterior da vagina. Só que se a pessoa não tiver cuidado, fizer com muita força, tiver com a unha grande, qualquer coisa assim, pode vir a machucar essa região. É claro que isso é muito raro, né, gente? A pessoa fazer um esforço, um trauma ali com o dedo, a ponto de machucar e perfurar a parede ali, isso é muito raro, mas é uma causa possível. Outra coisa que pode causar essa comunicação, por exemplo, a introdução de objetos tanto na vagina como no reto. Se tiver uma introdução de um objeto ali de forma mais forçosa, ou algum objeto pontiagudo que pode levar a uma perfuração, pode levar a esse tipo de quadro. Então, gente, muito cuidado com isso aí. Na questão de masturbação, introdução de objetos ali, isso pode levar realmente a trauma local. Tem que ser feito com muito cuidado e usar objetos apropriados, logicamente. Agora, existem outras situações que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com trauma local ali. Por exemplo, a formação de um abscesso. Quem já acompanha o canal sabe o que é um abscesso. É uma bola de pus que muitas vezes vai formar como uma consequência de uma obstrução de uma glândula ali do reto. Se tem um abscesso nessa região e ele drena para a vagina, aí nesse caso pode se formar também uma fístula retovaginal. Então seria uma consequência de uma infecção local que na verdade qualquer pessoa pode ter. Normalmente o abscesso perianal ele vai drenar para a pele, formando uma fístula perianal ou fístula anal. Só
Só que se essa drenagem for para a vagina, aí vai formar uma fístula retovaginal. Então seria uma consequência de uma infecção local. Existem outros cenários também que podem levar à formação de fístulas retovaginais. Entre eles, o tratamento prévio com o uso de radioterapia e braquiterapia. Isso vai ser muitas vezes usado nos cânceres, por exemplo, de colo de útero. Quando a pessoa faz uma radioterapia, aquilo ali tem uma consequência no tecido. Esse tecido fica mais frágil e pode levar a uma comunicação sim. Aí nesse caso seria uma consequência da braque e radioterapia. E isso vai fazer diferença, gente, no tratamento. Fora isso, existe a possibilidade de complicações de outros quadros. Então não só o abscesso perianal, mas também, por exemplo, um abscesso que se formou como consequência de uma diverticulite. Se a pessoa teve uma diverticulite que formou um abscesso e esse abscesso drenou para a região da vagina, isso aumenta a chance de formar uma fístula retovaginal. Isso vai ser mais frequente, especialmente nas pessoas que já fizeram esterectomia, porque é uma barreira a menos para drenagem na região da vagina. Inclusive, esses quadros podem drenar até para a região da bexiga, nesse caso formando uma fístula do intestino para a bexiga. Então a pessoa vai urinar, às vezes, e sai gás. Às vezes fica tendo infecções urinárias de repetição. Então isso como consequência de uma contaminação ali. Agora voltando então para as fístulas retovaginais. Como eu falei, as fístulas podem ser consequências de trauma, de infecções, de radioterapia e até também, gente, nos casos de câncer. Um câncer, por exemplo, de intestino ou um câncer de colo de útero que vai crescendo muito naquela região, ele pode atingir outras estruturas, formando também fístulas. Isso seria uma situação, gente, mas a gente não tem que pensar somente em câncer não, porque a gente fala da possibilidade de câncer, todo mundo só vê isso, né? Então o câncer nem seria a causa mais comum, mas é uma possibilidade. Agora, e o tratamento? Bem, o tratamento vai depender muito da causa da fístula. Se é uma fístula que vem, por exemplo, de um abscesso perianal, nós vamos tratar como uma fístula perianal que drenou para a vagina. Nos casos das fístulas por radioterapia, essas fístulas elas já são mais difíceis de cicatrizar, porque a radioterapia, como eu falei, ela altera o tecido, ela altera a capacidade de cicatrização daquele tecido. Chegar e fazer ponto, ou às vezes fazer um retalho, aqueles tratamentos mais comuns das fístulas perianais, tem uma alta chance de dar errado. Por quê? Tem uma radioterapia que vai prejudicar a cicatrização, fazendo com que tenha um risco maior de deiscência de ponto e que a fístula volte. No caso das fístulas causadas por trauma, normalmente aquele tecido ele já é um tecido com uma possibilidade maior de cicatrização, mas tudo vai depender também, gente, da extensão e do calibre da fístula. É claro que uma fístula maior vai ter uma dificuldade maior de cicatrização. As fístulas mais altas, como consequência, por exemplo, de diverticulite, em geral a gente vai fazer por via abdominal, porque é uma fístula alta, não dá pra gente fazer por via perineal. E no caso das fístulas causadas por câncer, o que tem que ter prioridade, gente? O tratamento do câncer. Não adianta a gente pensar em fechar uma fístula causada por um câncer, que é uma extensão de uma doença, sem tratar essa doença. Então essa tem que ser a prioridade. Normalmente no tratamento das fístulas retovaginais, a gente tem que ver isso aí de uma forma bem direcionada ao problema da pessoa. Porque se for uma fístula pequena, causada como uma fístula perianal, como eu falei, o tratamento muitas vezes vai ser pelo ânus. Agora as fístulas maiores, fístulas mais altas, as fístulas que têm um calibre grande, ou uma fístula que é lá do intestino, essas fístulas muitas vezes a gente tem que fazer por via abdominal. Por quê? Fazer um retalho de mucosa, muitas vezes a gente não tem nem o alcance para chegar ali por baixo e muitas vezes tem uma chance maior de dar errado. E muitas vezes então a gente vai fazer por via abdominal, vai separar os dois tecidos, vai levar um tecido gorduroso, normalmente ali de aumento, separando as duas superfícies. Pode ser necessário ressecar um pedaço da parede intestinal ou vaginal, dependendo do caso. Então a gente tem que ver caso a caso. E muitos desses casos de fístulas maiores, mais altas, mais calibrosas, a gente vai precisar associar também uma colostomia ou ileostomia temporária para desviar o trânsito intestinal e permitir que aquela região cicatrize. Até nas fístulas mais baixas pode ser o caso de se precisar. A gente tem que ver, como eu falei, caso a caso. Agora, muitas vezes, numa fístula pequena, a gente vai fazer um tratamento por baixo. Só que fístula, gente, tem uma característica, é uma doença que tem um risco de voltar. Isso é pela própria natureza da doença, que achou aquele caminho por um motivo. É um caminho normalmente de baixa pressão, que se direcionou para aquele caminho, para aquele local ali por um motivo. Tem uma pressão mais alta na região do reto, então mantém uma comunicação ali. É uma superfície epitelizada, que é um tecido que dificulta a cicatrização. Então todas essas características fazem com que a fístula tenha risco de voltar, independente da técnica que a gente faça. E é por isso que é muito importante a gente direcionar de acordo com cada caso, com cada causa. Agora, na fístula que já recidivou,
Quando a gente já mexeu na fístula, a gente gerou tecido de cicatriz ali, e isso pode dificultar até a cicatrização. Fístula, quanto mais a gente opera, mais tecido de fibrose a gente gera e muitas vezes dificulta inclusive a cicatrização dela. Então nas fístulas recidivadas, pode ser que tenha uma chance maior de precisar daquela ileostomia ou colostomia temporária para tratar a fístula e depois fechar a colostomia. Espero que o vídeo tenha ajudado. Eu sei que é um assunto complexo, às vezes é difícil de entender para quem não está passando por isso, às vezes não entende o que é a fístula, tanto que isso incomoda a pessoa, mas é uma doença em geral benigna, tem os casos que são malignos, como eu falei, que tem tratamento, tem que procurar atendimento, conviver com isso não é uma boa, né? Vai levando ao isolamento social, então tem que ver a causa e quais são as possibilidades de tratamento. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, lembra de curtir, de se inscrever no canal. E lembra, ó, no meu site toda semana eu posto textos para vocês de qualidade sobre saúde intestinal. Vai lá que vocês vão conhecer muita coisa e vão gostar muito. Meu Instagram está crescendo com a participação de vocês. Chegamos aí a 50 mil inscritos com a participação de todos. E lá eu faço caixinhas de perguntas que eu tento responder o máximo possível. E agora estou com um canal de cortes também, que são vídeos bem curtinhos. Eu tenho postado lá praticamente todos os dias, te convido a conhecer. Você merece tudo de bom. Obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.